Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui agradecendo a Deus pelo dom da vida e a oportunidade de poder estar servindo ao Senhor com a gravação da mensagem, assim transmitindo através das redes sociais. Espero que a mesma venha abençoar a sua vida e de todos os seus familiares. Estou falando esses dias sobre ofertas missionárias. Eu quero que você preste bem atenção que nós não estamos tratando sobre dízimo. Nós batistas poucos tratamos sobre dízimo. Nós ensinamos os crentes a lerem a Bíblia. Os crentes estudam a Bíblia e eles aprendem o que é dízimo. Muitas igrejas ensinam aí aberrações sobre o dízimo. O salvo, ele é dizimista, mas não, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não se aproveita das pessoas. Como nós temos hoje, muitas coisas se diz a igreja, se aproveitando da ingenuidade, da sinceridade de alguns, da inocência de outros. Então, isso não é bíblico. Nós estamos falando de ofertas missionárias, de igrejas missionárias, igrejas que querem ampliar o reino de Deus. Já mencionei aqui, o meu patrimônio, ele é aberto. Eu tenho um apartamento financiado e um carro 2011, o que eu ando. Então, eu não tenho patrimônio. E o meu patrimônio está nos céus. Eu estou juntando um tesouro nos céus e não aqui nesta terra. Existem pastores, cada um olhe para a palavra de Deus, o que é que a Bíblia diz. Eu vejo os discípulos do Senhor Jesus Cristo, homens simples que dedicaram aquilo que tinha na obra do Senhor e não guardaram um patrimônio aqui nesta terra, mas juntaram tesouros no céu. Então eu quero imitar os discípulos de Jesus Cristo. Quero tratar hoje sobre o assunto, a oferta que você devolve para missões foi o Senhor que te deu. Aquela oferta que você devolve para missões foi o Senhor que te deu. Vamos ler Ageu, capítulo 1, verso de número 6. Diz assim, ó: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Isso é muito sério. O povo de Israel voltou do cativeiro na Síria, depois do cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, Israel volta para a sua terra. Quando Israel volta para a sua terra, tudo estava destruído. Qual foi a ordem de Deus? Já ensinamos em outros assuntos, não em missões, como era o templo, o que era o tabernáculo, o que era o templo, e o sacrifício que era feito até a chegada do Senhor Jesus Cristo. Eles seguiam todo aquele ritual, e era bíblico, é bíblico, eles tinham que cumprir. Então o templo, eles iriam oferecer o sacrifício, e tinha que ser feito. Então era um ritual bíblico até a chegada do Senhor Jesus Cristo. Eles não podiam fazer isso enquanto estavam no cativeiro. Então eles estavam desejando voltar para a sua terra. Quando eles voltaram, a primeira coisa que Deus pediu e ordenou a eles, a reconstrução do templo. E eles começaram bem, em obediência ao Senhor. Só que de repente, eles começaram a construir suas próprias casas e deixar a casa do Senhor em segundo plano. Não faça isso. Sabe por quê? O dinheiro que é investido na casa do Senhor não pertence a você. Foi Deus que te deu o salário. Foi Deus que te deu as condições de você fazer o investimento. Nós construímos esse templo, nós mesmos, toda a obra aqui, toda a mão de obra foi praticada pelos membros da igreja. Eles se dedicaram. Até hoje, no outro prédio aqui que estamos fazendo ao lado, os membros estão se dedicando à mão de obra. É nossa. Deus tem honrado, Ele é fiel, tem nos dado saúde, condições financeiras para isso. Só que aqui o povo deixou a casa de Deus em segundo plano. Vamos ler a partir do verso 1 para entender o que estava acontecendo. Veja só, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: primeiro, a palavra foi direcionada a 2 líderes. Os líderes também estavam errando aqui.
Os líderes estavam deixando a casa de Deus em segundo plano. Eu nunca deixei, irmãos. Eu já vi algumas pessoas deixando, eu não. Eu acabo minha vida na obra do Senhor. Eu acabo com minha saúde, minhas condições físicas na obra do Senhor, porque eu, quando não conhecia Deus, eu quase acabei a minha vida lá no mundo, servindo a César, servindo a Mamon, o Deus do dinheiro. Hoje eu quero dedicar a minha vida e aquilo que eu tenho à obra do Senhor. A palavra aqui, através de Ageu, foi direcionada a 2 líderes. Se os líderes não desafiam missões, se os líderes não ofertam para missões, se os líderes não têm vida, eles não podem desafiar os seus liderados. Primeiro precisa partir do líder. Ele precisa ser o exemplo na obra missionária. Verso de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, olha o que o povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo diz, não é tempo ainda não. Eu vou terminar minha casa e a casa do Senhor vai devagarzinho. E quem é que determina o tempo? Quem é que determina as ações? Quem é que determina quando é o tempo da casa de Deus ser edificada? É você ou é Ele? Quando é que determina, quem determina o tempo do investimento na casa do Senhor? É você ou é Deus? Quem determina a sua vida? Você ou Deus? Se Deus quiser tirar a sua vida agora, você impede Deus? Se Deus quiser tirar o seu sustento agora, você impede Deus? Se Deus quiser tirar a sua saúde agora, você impede Deus? Você tem esse poder? Ninguém tem esse poder. Então quem determina é Deus. O povo diz, ainda não é tempo de terminar a casa de Deus. Cuidado, toma cuidado. O tempo quem determina é Deus. Aí ele diz, no próximo verso, verso de número 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Deus disse para Ageu chegar para o povo e soltar o verbo. É tempo de vocês morarem em casas bonitas, forradas? É tempo de vocês fazerem investimento na casa de vocês ou na minha casa? Eu trouxe vocês do cativeiro. Eu trouxe vocês de volta à sua terra natal. E agora vocês estão abandonando minha casa. Quantos crentes abandonam a casa de Deus? Quantos crentes deixam a casa de Deus em segundo plano? Quantos crentes, irmãos, às vezes por causa de um jogo de futebol, falta no culto ao Senhor? Quantos crentes, às vezes por causa de um programa, uma novela, algo assim, por causa de um parente que chegou em casa, eu não vou na casa do meu Deus, meu parente está em primeiro lugar. Quantos crentes fazem isso? Quantos crentes, irmão, choveu, não vão mais na casa do Senhor, porque está chovendo? Deus fica triste. É você que determina o seu tempo? É você que determina a adoração? Deus te salvou e Ele te quer na casa dEle, o adorando em espírito e em verdade. Pense nisso. Não é você que determina. E agora no próximo verso, ele diz, verso 5, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Verso 6, agora vem a sentença, semeais muito e recolheis pouco. A oferta que você dá para missões, esse valor que você está devolvendo para missões, quem te deu foi Deus. Você semeia muito, mas colhe pouco. Por quê? Você não está fazendo de coração. Você esqueceu que é de Deus. Pode um salve, irmãos, não ajudar na obra missionária? É impossível. Impossível. Semeais muito e recolheis pouco. Ele diz, comeis, porém não vos fartais. Deus disse, vocês abandonaram minha casa. Vocês agora estão cuidando da casa de vocês, né? Muito bem. Vocês vão se alimentar e o alimento não vai fartar mais a fome. Vocês vão continuar com fome. E alguém pode mudar Deus? Alguém pode enfrentar Deus?
Alguém pode determinar o que Deus deva fazer? Nunca. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. O líquido já não vai saciar mais a sede. Vai continuar. E agora ele fala sobre as vestes. Vestivos, porém, ninguém se aquece. As vestes já não são mais suficientes para resolver o problema do frio. As vestes agora, por mais capas, por mais roupas que você tenha, não pode te livrar do frio, porque agora é a mão de Deus, porque deixar a casa de Deus em segundo plano. E ele diz, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Você pode receber 1 milhão. Se não tiver a bênção de Deus, não serve para nada. Não serve para nada. Paulo não tinha um salário e Deus o sustentou. Quando o Senhor Jesus estava ensinando, ele diz, olhar os lírios do campo, parou os discípulos e mandou eles olharem para os lírios. Olha, hoje está ali, ó, bonito, e amanhã vai murchar e vai ser queimado. Ele disse, vocês estão vendo os passarinhos? Vocês estão vendo os animais na selva? Quem alimenta os passarinhos? Sou eu. Eles passam a noite em uma tempestade, mas quando o sol aparece, eles amanhecem cantando, porque eu cuido deles. Então prestem bem atenção. Sou eu que vou sustentar vocês. O dinheiro que vocês vão dar para missões é o dinheiro que eu dou para vocês. Agora, não seja mesquinho na obra missionária. Faça um investimento nas almas perdidas. Se você pensar bem, nós não temos nada. Se você pensar bem, nós não temos emprego. Pertence a Deus. Se você pensar bem, nós não temos aposentadoria. Pertence a Deus. Se você pensar bem, nós não temos saúde. Pertence a Deus. Se você pensar bem, nós não temos condições físicas de fazer nada. Que João escreveu, sem o Senhor nada posso fazer. Não posso fazer nada. Tudo provém de Deus. O oxigênio que você respira, que não paga nada, provém do Senhor. O líquido, que é tão necessário, o corpo humano é formado de 70% líquido. Sem água, o ser humano talvez resista 3 dias, sem comer um pouco mais, sem o alimento físico, mas sem água, talvez 3 dias ele já apaga. O líquido que você usa pertence a Deus, você não paga nada por ele. O alimento, os vegetais, os cereais vêm da terra, que Deus criou, que Deus cuida. Tudo provém do Senhor. Não é teu, é dele. Então, quando você tem um salário, pense, separe algo para missões. Este aqui é para a obra de Deus. Este aqui é para ajudar os missionários. Este aqui estou devolvendo, Senhor, porque na verdade tudo é teu. Eu quero ser um mordomo fiel. Eu quero cumprir a mordomia aqui na terra de maneira bíblica. Faça isso para a glória de Deus. Não guarde. Não faça investimento errado. Juntais tesouros no céu, onde a traça não rói e o ladrão não rouba e a ferrugem não consome. Então, cuidado. Não juntais tesouro aqui na terra. Jesus foi muito claro. Os tesouros devem ser reservados e juntos nos céus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude a despertar sobre a obra missionária, sobre minhas ofertas para missões. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais este dia, obrigado por mais este momento. Obrigado, Deus, por cada vida, cada família que assiste e ouve estas mensagens. Glorifica o Teu nome, Pai. Ajuda-nos a Te servir em espírito e em verdade.
Fala, ó Deus, ao coração de cada um. Desperta para a glória do Senhor. Nesses tempos finais, precisamos muito de Ti. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.